Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Carlos Soares, da Igreja Cristã Nova Vida de Poços de Caldas. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 12. 5, 12. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vamos orar então para que Deus nos abençoe nessa meditação. Amém? Santo Deus, eterno, soberano Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és o Deus de nossas vidas, Tu és o único, soberano, maravilhoso. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Te somos gratos, Senhor, por Tuas misericórdias, pela Tua graça e pela Tua palavra. Nós oramos nessa hora para que o Senhor possa nos abençoar, para que o Senhor nos permita entender e extrair as pérolas que se encontram nessa mensagem, Senhor. Pai Santo, nos capacita nessa hora. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Jesus estava numa das cidades e apareceu um homem com lepra. Naquele momento, a lepra era um motivo de exclusão social. Todos que apresentavam lepra tinham que ser excluídos da sociedade. Não podia ficar na sua família, não podia ficar na sua vizinhança, na sua casa. Eles eram levados para outros lugares onde ficavam os leprosos. Era o lugar dos refugiados, dos enfermos. Esse homem estava, de uma certa maneira, condenado à morte. Naquele momento, a lepra era considerada sem cura. Hoje nós sabemos que não é bem assim. Uma vez eu estava num dermatologista e eu perguntei se a lepra realmente era incurável e ele disse que não, que tem cura, que não era bem assim, que a pessoa não ia morrer. Mas naquele momento, naquela época, ele não tinha esperança, não tinha a medicina avançada que nós temos hoje, e ele estava completamente só, completamente só. Mas quando ele soube que Jesus estaria ali, ele tomou uma decisão, tomou uma atitude de ir até Jesus. Para esse homem, a última palavra, a última solução, a última chance que ele tinha de ter uma vida de volta era através de Jesus. E ele não perdeu esse tempo, ele não perdeu essa chance, ele não perdeu essa oportunidade de passar. Às vezes na nossa vida acontecem coisas que a gente acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas Jesus é a solução. Jesus tem a resposta. Jesus tem o milagre que nós precisamos. Só Jesus tem. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão chorando pela perda de seus parentes, pela perda de seus familiares, amigos. Mas nós devemos pedir para aquele que pode dar um basta em tudo isso. Para aquele que pode dar um basta
na tua situação. Na situação que você acha que não tem mais jeito, que você está excluído, que não tem mais o que fazer. Mas ele veio e se prostrou diante de Jesus. E ele não faz um pedido para Jesus. Ele faz uma afirmação para Jesus. Ele declara com a boca dele, ele declara com a vida dele, ele declara com tudo que ele é, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. Ou seja, se for da tua vontade, Senhor, o Senhor pode fazer. E assim é com a nossa vida. Se a gente deseja algo da parte de Deus, a gente tem que se dirigir para Ele dizendo: Senhor, eu creio que isso é possível para Ti. Eu creio que nada é impossível aos Teus olhos. Nada para Deus é difícil. Nada. Basta nós pedirmos ao Senhor: Senhor, eu tenho pouca fé. Derrama esse dom sobre a minha vida. Derrama o dom da fé, Senhor. Porque o dom de Deus é maravilhoso. É nós crermos nesse Deus poderoso. E a Bíblia diz que esse dom, ele vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E é o que nós estamos fazendo nessa hora. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, junto vem a fé. Junto vem a certeza que Deus é poderoso. A certeza que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E esse homem, ele fez essa afirmação: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Pode me tornar puro. Por que ele está dizendo puro? Porque naquele tempo a pessoa que estava com lepra era amaldiçoada. Era alguém que Deus estava punindo. Então é como se fosse um castigo, a justiça de Deus. Era como se fosse Deus pesando a mão. E muitas vezes, de fato, acontecia. De fato, muitas vezes a pessoa ficava com lepra se estivesse sob o juízo de Deus. E ele diz claramente: se quiser, basta o Senhor querer. Em outro momento, outro homem vai dizer: Senhor, se tu quiseres, se o Senhor desejar. Em outro momento vai dizer: basta uma palavra tua. Em vários momentos nós vemos que os homens que creem no Senhor, eles afirmam para Deus: Senhor, tu pode. Se tu quiseres, o Senhor pode fazer. E esse homem leproso, se aproximando, disse com todas as letras: se tu queres, Senhor, me purifica. E no mesmo instante Jesus estendeu a mão, tocou nele e respondeu: quero. Fique limpo. Jesus respondeu àquela oração de fé: se tu queres. E Jesus disse: quero. Fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Mas, irmãos, aquele homem pediu somente sobre uma enfermidade que ele estava acometido naquela ocasião. Mas Jesus não fica somente naquilo que a gente pede. Jesus vai além. Jesus disse para ele: olha, não conte isso para ninguém. Não conte isso para ninguém. Tem algo mais que eu preciso fazer na tua vida. Eu preciso devolver a sua vida. Eu preciso
devolver a sua família. Eu preciso devolver a sua comunhão. Faça o seguinte: apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, porque lá atrás Moisés tinha ordenado para todo aquele que ficasse limpo, que oferecesse um sacrifício, para que ele pudesse retornar para a sua sociedade, para a sua parentela, para a sua vizinhança, para a sua casa. Jesus estava dizendo: você não vai ficar somente curado, você vai ter sua vida de volta, porque você creu, porque você clamou, porque você me buscou, porque você veio no lugar certo. E aí nós podemos ver que Jesus é tão maravilhoso que ele não faz somente aquilo que foi pedido, ele vai além. Jesus vai além. Ele não dá exatamente o que a gente pede, ele dá exatamente o que a gente precisa. E esse homem precisava ter a sua vida de volta, ter a sua comunhão restaurada. E ele foi, se apresentou, e ele teve a sua vida de volta. E naquele momento, tudo que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. E cada vez mais grandes multidões o procuravam para serem curadas. Mas Jesus sempre se retirava para lugares solitários e orava, porque ele sabia que mesmo ele fazendo tudo o que ele fez, as pessoas ainda o trairiam, as pessoas ainda o deixariam. Mesmo ele tendo feito tantos milagres, com tanta gente, para multidões, multidões. E essas multidões no grande dia gritaram: crucifica, crucifica. Nós não queremos esse, queremos o assassino. Jesus sempre, depois de fazer coisas maravilhosas, se retirava para lugares solitários e orava ao Pai, pedindo força a Deus, pedindo entendimento, pedindo sabedoria, se aquietando junto ao Pai, porque ele sabia o que vinha, o que estava por vir. Talvez você tenha uma oração, talvez você tenha um pedido. Saiba que Deus tem mais do que esse pedido na tua vida. Ele tem mais do que você precisa pedir. Ele tem aquilo que você precisa para a tua vida inteira. Que o Senhor seja louvado, que Ele seja exaltado para todo sempre. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.